Pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido ótima e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão. Bom, quero trazer umas notícias para vocês. No dia 3 e 10 de setembro, já coloque na agenda de vocês, nós teremos mais um webinar, tá, sobre gestão de risco, tá? Quem vai ministrar isso daí sou eu, Sargento Trader, seu amiguinho de sempre, em parceria com a nossa corretora parceira aqui do canal, da sétima temporada do Tranquilão, a Take Mil, ok? Devido à satisfação dos dois primeiros webinars e para você que assistiu, sabe que quando eu falei que seria uma coisa que você não encontraria em curso, em treinamento ou que você está tentando buscar em algum lugar e não acha, era verdade. O que eu passei foi um conteúdo que eu tenho certeza que quem está aplicando já está colhendo um resultado diferente e esperado no mercado. Tá? Então, por conta disso, eu estarei ministrando mais um webinar para que vocês possam acompanhar de forma gratuita. Okay? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa garantir a sua vaga. Beleza? Dias 3 e 10 de setembro. Coloque na sua agenda. Inclusive, dia 11 é meu aniversário. Se quiserem me dar presente, eu estou aceitando. Bom, vamos lá. Dito isso, vamos para as nossas resoluções de sexta-feira. Como vocês sabem, a gente está num período de transação de modalidade de trade. Né? Eu estou fazendo algumas operações aqui de day trade, porque realmente o mercado não tá para swing trade, está muito difícil fazer operações de. Isso aqui é uma análise que eu acabei de fazer, então desconsiderem isso. O mercado está muito difícil para fazer operações de long short, de swing trader, por conta da fragilidade a notícias relacionadas à guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Tá? Então o mercado está muito sensível a qualquer notícia que venha no tocante a esse assunto. Fora o Brexit e outras coisas que vocês já devem estar acompanhando. Pelo menos para quem olha as notícias que eu coloco no grupo de alunos, sabe que não são poucas, eu coloco muitas notícias de impacto importantes para que os alunos, nossos alunos possam acompanhar, tá? E para que vocês possam entender o sentimento do mercado quanto à economia, tá? E o que aconteceu? Essa semana foi péssima, a gente tomou muito stop essa semana, tá? E eu não tenho receio de mostrar isso, nem de. Enfim, eu não tenho, porque particularmente, eu estou gerenciando tudo isso, tá? E o mercado ele acaba que até no day trade está um pouco difícil de negociar, porque olha só, a gente tinha uma ordem de venda ontem aqui, a gente fez uma ordem de venda aqui no euro e iene. Por que eu fiz essa ordem de venda? Primeiro, eu olhei o que eu gosto de olhar sempre, que é a notícia. Né? Ontem à noite a gente tinha notícias de impacto para a economia japonesa, né, relacionadas ao PIB do Japão. Foram notícias acima da expectativa do mercado. Pronto. Simplesmente isso. Eu olhei lá na agenda econômica e eu não olhei só isso. Né? Por que eu acreditei que isso é uma coisa boa? Porque pro iene, porque existe uma pressão compradora sobre a moeda japonesa já faz alguns dias, por conta dessa incerteza quanto ao dólar, essas incertezas que envolvem o dólar por conta da guerra comercial com os chineses. Tá? Então o iene acabou sendo uma moeda de refúgio. Um clássico, é uma clássica moeda de refúgio, o iene japonês e o franco suíço. Tá? Mas nesse caso aqui eu estou falando do iene japonês. E aí, por conta dessas notícias, eu acabei pensando em vender euro e comprar iene. Por que eu pensei em vender euro? Primeiro, a gente tinha um suporte aqui, certo? Que o mercado rompeu. O mercado rompeu esse suporte e foi com força. Tá? Após esse rompimento, a gente teve aqui aquela clássica. O mercado, quando ele rompe suporte, se torna resistência. Ele tentou voltar para cá, acima da linha de suporte, não conseguiu e despencou. Só que aqui houve uma tentativa de rompimento do mercado.
Tá? Houve uma tentativa desse novo suporte que ele encontrou, só que sem sucesso. E quando a gente tem uma tentativa de rompimento sem sucesso no mercado, espera-se que ele siga o caminho contrário, né? Porque isso mostra que se os vendedores não conseguiram romper aqui, é porque os compradores estão mostrando que eles não estão para brincadeira, tá? Nesse caso aqui, pelo menos. E foi o que aconteceu. Houve a tentativa de rompimento sem sucesso. A gente teve aqui um martelo, né? A gente teve um martelo aqui, mas ele não subiu logo de uma vez. Depois houve uma outra tentativa dos vendedores, só que sem sucesso, formando um outro martelinho aqui e um candle aqui praticamente engolfando esse martelo anterior e esse martelo aqui, pelo menos a máxima dele. E aí ele engolfou e subiu. Nessa que ele subiu, o mercado voltou para esse suporte que foi rompido, certo? E ele deixou aqui um spinning top. Deixou aqui esse spinning top. Eu esperei esse candle aqui fechar. O spinning top é só isso. Cadê o spinning top aqui? Deixa eu mostrar para vocês. O spinning top, na verdade, é só esse candle aqui. Só esse candle aí, tá? Mas eu esperei o mercado fechar abaixo da mínima desse spinning top para fazer uma venda. Por quê? Porque ele está simplesmente caindo, cara. Pelo menos aqui ele estava caindo. A gente tem uma tendência de queda aqui, tá? Uma tendência mesmo, não é só aqui não. A gente olha aqui, ó, o mercado acumulou aqui, ele tentou romper aqui tantas vezes, tentou, bateu várias vezes aqui, não conseguiu, tá? E se a gente olhar um pouquinho mais para trás, o euro já vem caindo frente ao iene, não é de hoje. Tá caindo aí, ó, já faz tempo, tá? E aí o que acontece? Eu tentei pegar um trade aqui de venda. Aliás, eu tentei não, eu fiz uma operação de venda aqui nesse spinning top. Quando esse candle aqui fechou, eu vendi. Só que aí o mercado veio aqui, ó. A gente colocou o nosso stop mais ou menos por aqui. E aí o mercado veio, pegou o nosso stop, né? E só depois ele caiu. E não caiu pouco não. Tá? Depois que ele pegou o nosso stop, ele caiu aqui, ó, 590 pips. Então não foi pouca coisa. Aí você fala, pô, 590 pips não é nada. 590 pips é muito para uma operação de day trade, tá? Porque em média o que o mercado está dando em operação de day trade, sem que uma notícia interfira, é geralmente entre 180, 200, 250, 250 pips, por aí. Entre 180 e 250 pips, por aí que eu tô falando. Isso é uma média conservadora. Uma moderada entre 200 e 300, uma arrojada de 500 para cima, tá? E ele deu aqui 500, 600 pips praticamente, tá? E a gente estava com o lote aqui um pouquinho maior, né? Eu nem lembro qual que era o lote que a gente estava usando, se era 0.02, 0.03, mas a gente estava com o lote sem ser o padrão, né? O 0.01. A gente está diversificando o nosso lote. Então, assim, o mercado ele foi, infelizmente, ele pegou o nosso stop primeiro e depois ele foi ao nosso favor, né? Então, mostrando aí que a nossa análise estava certa, né? Teve o impacto que a gente imaginou, só que antes o mercado tirou a gente da jogada para depois fazer o movimento de queda, tá? O EURUSD a gente estava vendido também, né? A gente tem aqui uma espécie de triângulo simétrico. Deixa eu configurar isso aqui direito no gráfico de uma hora que ficou bagunçado aqui. A gente teve o rompimento desse triângulo aqui. Ele rompeu aqui, tá? Aliás, eu não sei se era... Não foi nem assim que eu tinha traçado na hora. Foi assim, ó, que eu tinha traçado. Ele rompeu, ele deu aqui um martelo e logo em seguida um candle aqui de continuação, né? Fechando aqui abaixo da mínima dele. Só que depois o mercado ficou acumulando. Nosso stop ele estava aqui, nessa linha azul aqui do meio. E ele ficou acumulando até a hora que ele chegou aqui, voltou aqui para dentro e depois começou a cair de novo. Pelo menos foi como ele fechou hoje, em queda. E aí o que acontece? Fomos estopados aqui também. Nossa semana não foi muito boa não, tá?
E aqui no CAD Yen, de novo, a gente tinha vendido aqui nessa região. Primeiro eu identifiquei que o mercado ele tinha encontrado uma resistência aqui. Mas eu não me convenci de vender no primeiro momento. Eu esperei um pullback, né, para pensar em venda. E ele fez aqui um topo duplo. Fez um topo duplo e logo em seguida a gente entrou vendido aqui nesse candle, tá? E o nosso alvo, ele estava mais ou menos, se eu me lembro bem, o nosso alvo ele estava aqui, ó. Só que o que aconteceu? O nosso stop ele estava aqui, tá? A gente não foi estopado. O que que eu fiz, né? Eu fechei o trade. Ai, meu Deus, por que que você fechou o trade, sendo que o mercado foi depois a seu favor? Porque essa operação aqui foi no gráfico de M5, tá? Então, se for da M5, o que eu estava esperando dessa operação aqui era uma operação de curto prazo, tá? Era uma operação de day trade e não de swing trader, tá? Então, eu fiz o trade aqui esperando que o mercado viesse para cá. Só que eu fechei o trade porque era uma operação de day trade, tá? E eu esperei a tarde inteira para o mercado dar essa oportunidade aqui. Então houve toda aquela questão de esgotamento mental, de ficar olhando o mercado e etc. Né? Então eu acabei ficando um pouco cansado de olhar para o gráfico, tá? E eu acabei fechando esse trade aqui, esperando que no outro dia, no caso hoje, seria melhor, né? E aí o mercado ele foi ao nosso favor, forte no primeiro momento, mas logo depois ele começou a acumular, acumular, acumular. Depois ele subiu para cá, não pegou no stop, né? Porque nosso stop estava aqui em cima, ele não pegou, mas logo depois ele fechou aqui, caiu e pegou no nosso alvo. Tá? Aliás, teria pegado o nosso alvo. E outra, aqui é um gráfico de M5. Né? Se você acha, aliás, se você se questiona se a nossa forma de operar, né, com faixas de preço, pontos de oferta e demanda, funciona para day trade também? Sim, funciona, porque nesse exato ponto onde a gente vendeu, onde a gente acreditou que o mercado tinha encontrado uma resistência, lá na frente ele voltou, rejeitou aqui, teve um candle fechando abaixo da mínima dele, né, como vocês podem ver aqui, e logo depois, amigo, ele despencou aqui, tá? Tanto que ele está fazendo aqui, ó, um canal de expansão, tá? E eu estava olhando aqui agorinha, uma oportunidade já de venda para a semana que vem. Domingo não, mas segunda-feira, uma oportunidade de venda aqui já no CAD Yen. Então perceba que ele foi exatamente no ponto onde a gente vendeu, voltou para cá e logo depois ele caiu. E não caiu pouco não, tá? Se a gente tivesse vendido aqui, ó, aliás, não seria nem aqui, seria aqui que eu venderia. A gente teria pegado aqui, ó, 611 pips, tá? Então, como se fosse uma operação de swing trader aqui, a gente teria pegado 611 pips aí. Eu estava observando aqui também o Euro GBP, ele acabou dando sim uma oportunidade de venda no gráfico de M30, tá? Operação de day trade, né? Porque ele encontrou uma resistência aqui. Aqui atrás foi o início dela, depois ele voltou, tentou romper, não conseguiu e caiu, e logo depois ele voltou para cá com força, não conseguiu romper, deixou aqui um padrão de candle com rejeição, com um candle posterior fechando abaixo da mínima. E aí a gente tinha sim uma oportunidade de venda. Mas eu pensei em vender aí, só que eu não vendi. Não vendi. O meu alvo seria curtíssimo, seria exatamente por aqui. Só que eu não vendi, tá? Porque eu percebi que também nesse momento do mercado, ele estava aqui, querendo ou não, deixando aqui, ó, um triângulo ascendente, tá? Então, eu não vendi nesse trade. Eu estava esperando uma confirmação melhor. Eu queria que esse triângulo fosse rompido. E ele foi rompido. Porém, o mercado aí, ó, mostrando mais uma vez. É por isso que muita gente está se estressando com o Eurolibra. Porque ele está dando muito sinal falso. Aqui ele está num triângulo ascendente, beleza. Mas o que você espera no triângulo ascendente? Você espera que ele rompa ou para cima ou para baixo. Nesse caso aqui ele rompeu para baixo. Ele rompeu para baixo. Ele voltou aqui, chegou a rejeitar,
né? Ele chegou a rejeitar aqui com esse candle aqui, só que logo depois ele veio aqui com uma violência a ponto de subir aqui praticamente após o rompimento, né? Após o rompimento, ele subiu aqui, ó, 1.000 pips. Então, Eurolibra, né? Eu estava fazendo um estudo aqui estatístico durante essa semana. O mercado ele está dando oportunidades onde no day trade, por exemplo, alvos de curto prazo, né? Alvos pequenos, ele está conseguindo dar para a gente em média entre 130, 160 pips a 200, eu diria. Operações um pouquinho mais moderadas, assim, eu colocaria entre 200 e 350, 380 pips. E operações um pouco mais arrojadas, né, com alvos um pouco maiores. Eu digo no sentido de alvos maiores seria o quê? Uma relação risco e retorno 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. O mercado ele consegue nos dar aqui, como foi no caso do CAD Yen, ele teria nos dado, se o nosso alvo fosse um pouquinho mais distante, ele poderia ter nos dado aqui, ó, como a gente tinha vendido aqui, né, deixa eu colocar aqui no M5 para ficar melhor. Ele teria nos dado aqui, desde o momento onde ele parou, a gente vendeu aqui, ó, ele teria nos dado, nesse primeiro momento, 140 pips, como eu falei para vocês, é uma média conservadora. Uma moderada seria aí, ó, 300 pips, como eu falei para vocês, e uma mais arrojada seria 600 pips, como eu acabei de falar com vocês também. Então, para day trade, o mercado ele tá dando isso. Para long short, ele consegue dar uns trades aí, dependendo do par que você está negociando, entre 700 e 1.000 pips, tá? Como foi aqui, ó, no Eurolibra, tá? Tanto que se alguém tivesse posicionado aqui, ó, identificado essa tendência de alta aqui, se essa pessoa pegou nesse teste de rompimento de resistência, que foi também, querendo ou não, foi um recuo do preço, né? Foi uma retração de preço, tá? Foi um recuo aqui do preço para fazer novas ofertas, mas aqui no caso, uma pessoa que pegou esse recuo, essa retração, tocando nessa LTA e também num teste de resistência que foi rompida, que virou suporte, porque aqui atrás era uma resistência, foi rompida, então voltou para cá, é um teste de suporte, tá? Essa pessoa que pegou esse movimento aqui, desde esse teste até aqui em cima, essa pessoa pegou 1.300 pips, tá? Então, assim, o mercado ultimamente ele tá assim, né? E a gente fez uma última operação aqui hoje, porque o mercado está em queda aqui, né? O AltCHF está em queda. E aí ele acabou rompendo aqui ele rompeu esse primeiro suporte aqui, tá? Ele rompeu esse primeiro suporte e logo em seguida ele rompeu, tanto que ele rompeu, ó, fez um testezinho aqui, bateu tanto no suporte rompido quanto nessa LTB. Então ele bateu e acabou deixando engolfo aqui. E ele rompeu o segundo suporte, esse aqui de baixo, porque aqui, ó, aqui era uma resistência, ele rompeu, fez o pullback, tentou voltar para cá, não conseguiu, mas os compradores conseguiram retomar força aqui e continuaram subindo. Logo depois o mercado voltou para cá, mostrou que era uma região importante, os compradores estrategicamente retomaram força aqui, tá? E voltaram a subir. Logo depois o mercado ele ficou batendo aqui na LTB, ó, bateu uma, duas, três, não só na LTB, mas como também nessa linha que é resistência aqui, tá? O mercado começou a cair aqui, depois ele voltou para cá, não conseguiu romper, caiu de novo, depois ele voltou para cá, tentou romper com muita força, mas mesmo assim não foi suficiente e continuou caindo. E aí hoje de tarde a gente vendeu de novo, porque nesse último rompimento, aliás, nesses últimos dois rompimentos desses dois suportes aqui, o mercado acabou deixando o volume muito forte aqui. E quando a gente tem esse pico de volume, a gente espera que aconteça um rally, que é um movimento muito forte, tanto de alta ou de queda no mercado. E aqui a gente espera um movimento de queda, tá?
E aí ele fez o pullback, né? Claro, teve aqui o pullback, né? O martelo com o candle aqui cheio, com o corpo cheio, fechando abaixo da mínima dele. Então a gente está vendido aí. O nosso alvo, ele poderia estar aqui, né? Ele poderia estar nessa região aqui, ó. Mas eu não deixei aí porque eu priorizei essa. Porque foi aqui onde o mercado mostrou que teve uma concentração muito forte de ordens aqui, a ponto do mercado fazer isso tudo aqui, ó, esse movimento todo de alta. Então, nosso alvo ele está aqui por conta dessa região aí, que eu acredito que pode ser estratégica para os compradores. Beleza? Então a gente está vendido aí, esperando de lucro nessa operação, 620 pips, que é a média que eu falei para vocês, e 12 dólares e 74 cents. E a gente está arriscando aqui 301 pips no financeiro, 6 dólares e 19 pips. 19 pips não, 19 cents. Então é isso, tá? Nossa semana não foi boa, porque não foi uma semana pensando em lucro, foi uma semana mais para ver como que o mercado se comportava nas nossas operações, né? Foi bom até para a gente ter uma estatística de quanto que a gente pode tirar e o quanto que a gente perde nas operações, na colocação do stop, etc. Tá? Então, eu estou analisando tudo isso para a semana que vem ver se a gente consegue ter um resultado melhor. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que a semana de vocês tenha sido ótima, melhor do que a minha. E se você quiser saber mais sobre a corretora que a gente usa aqui na 7ª temporada, que é a Take-Me, vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais sobre a corretora, que eu recomendo, porque é uma corretora que tem todas as regulamentações que o mercado pede, pelo menos as regulamentações mais sérias que eu recomendo que cada corretora tem que ter, que eu acredito, aliás, que cada corretora tem que ter. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link das nossas redes sociais aqui, Facebook, Instagram, vou deixar aqui embaixo também. O site exclusivo do Tranquilão eu vou deixar aqui também para você entender melhor o que é esse projeto. E lembrando que eu vou deixar de novo aqui o link do webinário que eu vou ministrar em parceria com a TakeMe sobre gestão de risco nos dias 3 e 10 de setembro. Beleza? Vou deixar o link aqui também na descrição para você garantir sua vaga. Quem assistiu os 2 primeiros webinars sabe que não perdeu tempo assistindo os 2 primeiros que foram sobre psicologia de trading e sobre análise gráfica, tá? Oferta e demanda na prática. Quem assistiu sabe que eu não estava mentindo. E se brincar, as pessoas já devem estar até com resultados diferentes nas operações por conta disso. E aí o melhor é que é tudo de graça. Então, não perca a sua chance e garanta sua vaga. Certo? Então, um bom final de semana para vocês todos e até segunda-feira.